Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 1888, e não acabou a escravidão. Trabalho análogo ao escravo, flexibilização, leis trabalhistas, uberização, neoliberalismo e Sete Prisioneiros, não é o melhor filme brasileiro no catálogo da Netflix, mas certamente é um dos mais potentes e atuais. Isso está acontecendo aqui, agora, hoje. Fala aí, pessoal do Filodoxia. Não tá tudo tranquilo, não tá tudo beleza. Eu sou Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para um bate-papo, uma resenha sobre Sete Prisioneiros, o mais novo filme brasileiro na Netflix, com spoiler. Simbora! Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram uma carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês e agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o homem branco ou que alguns dos seus economistas e tecnocratas queiram aí tirar nossos direitos trabalhistas cada vez mais, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixe um comentário no final, ative o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não deixe de passar no canal para prestigiar, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Sete Prisioneiros. Que filme bom, né? Que filme potente. Não é um filme perfeito, não acho isso, mas assim, ele é muito mais interessante e tem muito mais méritos do que deméritos na minha perspectiva. Aqui, Alexandre Morato, que é um cineasta americano barra brasileiro, né, com dupla cidadania, ele trabalhou como assistente de direção do excelente Tigre Branco e tem também, aí eu acho que vale a pena citar aqui, Sócrates, de 2018, também com Cris Malheiros. Aliás, um excelente ator, Cris Malheiros, que eu conheci um pouquinho por Sintonia, mas sobretudo na Sessão de Terapia, segunda temporada da série brasileira Sessão de Terapia, onde ele faz um motoboy. Cara, que garoto bom, que ator excelente. Excelente você, Cris. Muito bom. Cris Malheiros, e entrega aqui um personagem muito interessante, mas voltando assim pro diretor, tem um apelo assim muito forte a uma certa crueza, né? Questões sociais. E a questão do trabalho escravo, ou análogo à escravidão no Brasil, é um tema que é bastante relevante e parece que o tema, eventualmente, ele é mais relevante, é mais importante do que o formato, né, do que a forma do filme no final das contas. Acho que é um filme que de alguma maneira acerta mais do que erra, como eu já disse anteriormente, e acerta sobretudo em alguns aspectos. Primeiro, na escalação do Christian. O Christian, ele é muito bom ator, gosto da ideia da ancestralidade evocada aqui com a Umbanda, com o Candomblé, com a ideia de proteção, né, de você seguir adiante, de você ter o corpo fechado de alguma forma e você ter a oração, né, em Yorubá, salvo engano, desculpe se me equivoco aqui. Gosto dessa ideia de você evocar essa questão romântica, né, com relação à origem do personagem. O tema também é importante das migrações dentro do próprio Brasil. A ideia de vir do norte para o sul, né, não é nova, não acontece no Brasil desde ontem. E falando aí em trabalho análogo à escravidão, o editor coloca aqui do lado o trabalho do Repórter Brasil sobre a questão da escravidão no Brasil, um gráficozinho térmico, né, do número de libertação de escravos no Brasil até ali 2015, 2020. É assombroso ver essas imagens, é assombroso ver esse gráfico. Isso coloca uma questão muito importante que está no filme, que é a noção de sistema, né? Como o sistema de trabalho escravo e análogo à escravidão depende de uma engrenagem muito maior do que aquele microcosmos mostrado no primeiro terço do filme, ali na primeira metade do filme, melhor dizendo. E aí tem uma virada, né, que o filme deixa de ser um filme assim de fuga, né, de escapada, como vende os trailers, e se torna um filme assim quase que de estudo de personagem, né, focando no Rodrigo Santoro, focando no personagem do Matheus e mostrando os dilemas éticos e morais. Isso pode agradar a um, desagradar a outros. Para mim, eu gostei, não vi problema nenhum nesse sentido, mas nessa perspectiva, o filme consegue ainda, e de maneira interessante, mostrar de alguma forma que não existe maniqueísmo, não existe certo e errado. Bom, colocado desses pontos, Sete Prisioneiros clama por um Momento Filosófico. Aqui no Momento Filosófico sobre Sete Prisioneiros eu vou falar mais sobre as questões de ética e poder, né? Foucault aqui é muito potente, né, nessa perspectiva, né? A ideia de vigiar e punir, sociedade disciplinar, sociedade do controle. Você tem corpos dóceis. Em um primeiro momento, o corpo do Matheus não é um corpo dócil, mas ele é docilizado em alguma medida. Assim como o Luca, tem também a questão de uma ética maquiavélica. Aí eu chamo Nicolau Maquiavel. Qual é a ética ideal? A ética de fins e meios? Entre ser amado e ser temido, é melhor
melhor ser temido, vai dizer Maquiavel, porque ser temido é uma força mais agregadora, né? Você temer pela sua vida é mais potente do que você amar aquele seu algoz. É o que o Luca faz um pouco com o Mateus. É um jogo mental onde ele coloca o Mateus, ele separa o membro mais forte do grupo, trazendo ele para si, e ao mesmo tempo o Mateus acha que vai seduzir o Lucas. Então é um jogo de dinâmica de poder bem interessante. E aí também vem uma noção de ética, que é o seguinte: o que é ética? Ela faz sentido quando o tema é sobrevivência. A ética ficaria suspensa em casos de sobrevivência, como guerras e por aí vai. Então aqui no filme a gente tem uma noção de que somos nós ou eles. Volta e meia o personagem do Luca coloca isso em questão. Então o filme traz uma abordagem de ética, política, poder e uma dinâmica que se constitui muito menos maniqueísta e mais no terreno do acinzentado, e isso é algo que eu gosto muito. Bora lá voltar para a crítica. Bom, como eu disse, Sete Prisioneiros é um filme muito potente, que discute tráfico humano, que discute o trabalho escravo, que discute também como esses sistemas precisam do legislativo, do executivo. Por exemplo, quando você tem a diminuição dos dados sobre, né, de trabalho escravo, análogo à escravidão, não quer dizer que ele parou de acontecer, eventualmente quer dizer que ele parou de ser fiscalizado, que ele parou de ser monitorado, houve um desmonte desse monitoramento. Muitas das vezes esse trabalho escravo não está só nos grandes centros urbanos. Aliás, tem, pasmem, um dos atores, editor, coloca ele aqui pra mim, por favor, descobriu durante as gravações que a sua mãe, quando veio trabalhar aqui no Sul, digamos assim, ela também foi recebida nesse processo, né? Ela se percebeu quando ele contou sobre o roteiro pra mãe, que a mãe passou por um trabalho análogo à escravidão, ficou sem o seu salário durante 2 meses, fez lá os exames e foi contratada, entre aspas, como escrava, quer dizer, empregada. Foi falso, mas é pra ser mesmo, né? Complicado isso, né? A gente tem vários casos de pessoas de posse, pessoas brancas, pessoas estudadas que trabalham nessa lógica da precarização do trabalho, algo que mexe ali até com Uber, com flexibilização das leis trabalhistas, com a carteira verde e amarela, com o seja empreendedor, faça você mesmo. Então o filme tem um escopo que é muito interessante, essa noção de que são fenômenos globais, e tem uma visão niilista, pessimista disso tudo. O filme aqui, pra mim, peca em alguns pontos. Primeiro, que nessa virada, né, de um filme de fuga para um filme de estudo de personagem, os outros 6 prisioneiros, né, de alguma forma, são abandonados, né? Essa dinâmica é deixada de lado. O filme também tem algumas questões que são muito aceleradas, como, por exemplo, a hora que o Mateus diz que vai trabalhar com ele e vai dobrar ou triplicar o número de entregas, e aí corta por uma cena rapidinho, aí já aparece o Rodrigo Santoro recebendo mais dinheiro. Mas já? Mas já. E tudo anda, às vezes, muito acelerado, porque o filme quer ter uma narrativa mais ágil, mas não sei se convenceu tanto assim nesse sentido. E tem também um estranhamento ali, né, com o próprio Santoro, que tá muito bem no papel, e é importante que seja esse homem branco ali, eu acho muito importante isso, mas me causou um estranhamento de início, mas depois eu comprei de boa e gosto desse final aberto, né? Eu gosto desse final daquele que eventualmente vai tentar corroer o sistema por dentro. Mas será que Mateus conseguirá? Fica uma questão. E os outros, como fica? E a questão da ética, da lealdade e pelo seu grupo? Isso ajuda a gente a pensar, inclusive, aqueles negros que caçavam escravos no contexto aí do Brasil colônia do século XVIII e XIX, né? Mateus parece trabalhar um pouco nessa lógica aí. Acho que dá pra gente pensar muitas coisas para além do filme. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Sete Prisioneiros é nota 9. Não é a melhor coisa do Brasil na Netflix, não tá longe disso, mas assim, é uma das melhores coisas nos últimos tempos. Isso, sem sombra de dúvida. E daqui a pouco a gente vai esquecer. Daqui a pouco a gente vai esquecer que está acontecendo isso hoje, agora. Talvez até do seu lado, no seu prédio. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.